Tcharam! Essa é a gaveta aonde eu guardo parte da minha coleção dos esmaltes. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu comecei a comprar alguns, e aí fui usando essa gavetinha, e aí só que foram aumentando, e tomou quase conta, né, do gavetário todo. Então eu comecei a separar, e aqui então estão os meus esmaltes, esses aqui ainda não foram usados, separados por marca, tá? Colorama, Ritz, Impala, Risqué, Lapoget, Ana Hickman e várias outras marquinhas também estão aqui, né? E depois o espaço dessa gaveta ficou pequeno, e aí eu comecei a usar a gaveta de baixo. Nesse cestinho azul aqui são os esmaltes que eu vou usando e vou colocando aqui, né, os usados. Obviamente que, tipo, nem todos que eu usei até hoje estão aqui, porque muitos eu já dei, né, mas vão ficando por aqui. Nessa partezinha aqui são os importados. Tem importados aqui de várias marcas. Tem o PI, tem o Orliche na Glaze, tem Revlon, tem F, Nubar, Info, tem diversas marcas aqui. Só que obviamente depois não deu mais espaço, e eu comecei a usar a gaveta de cima. A gaveta de cima é um mix, né? Tem vários produtinhos aqui, né? Caixinhas que eu recebi das marcas. Vários necessaires, uns esmaltes gringos também que vieram da Argentina, e outros que não couberam nas outras gavetas. O que vai chegando mais recente eu vou colocando aqui. Aí o problema era como não se perder nesse monte de esmalte. Aí eu comecei a catalogar, né, nos disquinhos. Só que, gente, é muito esmalte e não dá pra guardar isso tudo não. Aí o que aconteceu? Muitos acabaram, ó, soltando. Tá vendo? Ó? Perde a unhazinha, ó. A unhazinha aqui. Tá vendo? Então, vários disquinhos meus começaram a acontecer isso, soltar, perder. Aí eu desisti, né, dos disquinhos, e comecei a pensar numa maneira de guardar isso, né, sem ocupar muito espaço e que não fosse muito caro, porque esses disquinhos também aqui são muito caros, e que desse pra dar uma organizada, né, nos esmaltes. Agora eu não tinha mostrado ainda nesse outro canto aqui. Eu guardo mais coisas de esmalte. Já não basta usar os 3 gaveteiros, eu ainda uso isso aqui tudo, tá? Essa parte aqui é mais a parte assim dos acessórios, sabe? Essa maletinha aqui eu guardo essas coisas como alicate, lixa, os produtinhos, né? Aqui dentro tem também algodão, acetona, essas coisas assim. Nessa outra aqui, eu guardo, nesse aqui tem uns vidrinhos que eu gosto. Nesses outros aqui é mais base, extra brilho, né? Coisas assim, base mate, cobertura com glitter, né? Que dá pra ajudar no acabamento. Ih, caiu. Sem problemas. Esse outro aqui que eu abri são outros produtinhos também, outras coisas, esmaltes. A paradinha mais bagunçada, que é coisa que eu pouco uso, tá? Mas enfim, como que eu ia conseguir organizar tudo isso? Aí eu tive a ideia de fazer um catálogo com os meus esmaltes. Um catálogo feito com transparência. Gente, transparência, aquela que o pessoal usa pra dar aula e retroprojetor. Então, ó, tá vendo? Eu fiz o catálogo, separei tudo por marca, tá vendo? E ficou bem bonitinho.
fácil, organizado, todos eles têm número, e depois eu fiz uma listagem no computador com o número e o nome e a marca de cada um. Tá vendo, ó? Tem aqui os coloramas, aí Risqué, aí tem a Impala, Lapogee, Udurana, Ana Hick, Marrites, Udurana tá desse lado aqui, Girobidote. Tá vendo as marcas mais conhecidas, ou que eu tenho mais ou menos quantidades. E aqui são várias marcas diferentes, que eu tenho 1 ou 2 de cada tipo. Esse aqui são os importados, tá vendo? Também separei o PI, o Urlich, a Glaze, lógico, deixei uns espaços em branco, porque pode ser que eu venha a ter mais esmaltes, então é só seguir aqui as lacunazinhas, tá? O legal disso, gente, é que você consegue ter uma ideia da quantidade, né, das cores dos esmaltes, e não é difícil de guardar, porque quase não ocupa espaço, é uma pasta normal. Eu usei uma transparência, tá vendo? Transparência aqui, até uma de teste que eu fiz, já estraguei essa. E embaixo uma folha branca, né? Eu fiz uma tabela no Word mesmo, ó, tá vendo, gente? Uma tabela feita no computador com número. Só que em vez de imprimir no papel, eu mandei imprimir na transparência. E aí deu pra eu pintar as transparências, cada quadradinho com a sua respectiva cor, e depois eu fiz um arquivo no computador numerado com cada nome de cada cor, e ficou bem mais fácil. E o legal também, gente, é pra você, tipo, comprei um esmalte, aí vou lá, pinto um quadradinho, aí eu consigo saber, naqueles casos, tipo assim, que o esmalte vai desbotando, né, se ele perdeu a cor depois de um tempo, porque você fica com a cor registrada logo quando você compra, né? Pra não acontecer igual alguns esmaltes que, poxa, são esmaltes que eu adoro, cara, tipo o Flash da Clarice, que quando eu comprei ele exatamente igual ao Dream On. Só que, gente, olha que absurdo, uma cor não tem mais nada a ver com a outra. O Flash desbotou completamente, enquanto o Dream On continua com a mesma cor. Então, tipo, num caso desse, eu só consegui identificar porque eu vi que as cores ficaram diferentes, mas se eu só tivesse um esmalte, eu não ia conseguir saber. Agora, se você tem registrado ele aqui, você consegue saber se perdeu a cor ou não, entendeu? Eu acho isso muito legal, você saber se desbotou ou se não desbotou o esmalte. Quando você, às vezes você compra um esmalte, tem muito tempo que você fica sem usar, quando você vai usar, pega ele, já não é mais a mesma cor. Isso é bem chato, sabe? Então, galera, é isso. Aqui a minha querida, né, o local onde eu guardo os meus esmaltes. A minha bagunça aqui de material para fazer as unhas. E o meu catálogo. Maneira que eu consegui achar, né, pra organizar os meus esmaltes, fugindo dos disquinhos de unha, que pra mim ficou um pouco prático, pela questão mesmo pela questão de ter cuidado dele não desprender e pelo espaço que ele ocupa. Isso pra mim é muito importante. Espero que vocês gostem e é isso aí. Tchau.